Abramos a palavra de Deus em Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26, versos 24 a 32. Atos 26, versos 24 a 32. Diz assim a palavra do Senhor. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. A esta altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e havendo-se retirado falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez, diante da Tua santa palavra, nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, ó Pai, ilumine as nossas mentes, para que compreendamos estes fatos que aconteceram num passado e que foram registrados pelo Senhor, pela mão dos Teus servos inspirados, para que nos edificassem, para que nos servissem, ó Pai, de ânimo, de conforto, de encorajamento, para que nós seguíssemos os Teus caminhos e aprendêssemos a nos portar como o Senhor se portou, como nosso Senhor Jesus Cristo se portou no passado e como seus discípulos se portaram também, mesmo no meio das perseguições. Ajuda-nos então, Pai, a entendermos a Tua palavra e a colocarmos em prática a Tua palavra na nossa vida, Pai. Age por meio do Teu Santo Espírito para que Ele ilumine a nossa mente, para que Ele abra o nosso coração, para que de fato sejamos alimentados pelo Senhor. É o que nós humildemente te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O missionário Jim Elliot e 4 missionários amigos dele, Ed McCully, Roger Youderian, Pete Fleming e o piloto do avião Nate Sant, depois de meses de planejamento, de muita oração, de estratégia, eles finalmente desceram com um avião na aldeia dos Valdanes, uma tribo do Equador não alcançada, nunca haviam falar de Cristo, nunca haviam ouvido falar de Cristo. E era uma tribo sem a graça de Deus, extremamente violenta. Mas Deus colocou no coração daqueles homens que essa tribo fosse alcançada. E depois de meses de planejamento, eles aterrizaram ali numa praia, num campo aberto, ao lado do rio Cururai. E eles pousaram então ali naquele rio. Primeiro um grupo de índios, com mulheres inclusive, se aproximou e o contato foi bem amistoso. Na verdade, nos meses anteriores, eles passavam de avião e soltavam presentes, né? Mostrando que eles vinham em paz. E os índios foram aceitando os presentes. Quando eles pousaram, um grupo de índios se aproximou, com mulheres inclusive. O contato foi amistoso. Tão amistoso que o piloto, o Nate Sant, ele ofereceu um voo de presente para um índio chamado Naenkiwi. E ele fez um voo ali, e o índio, imagine, o índio ganhou um voo de presente naquele avião. Mas esse mesmo índio voltou à sua tribo e avisou que aqueles homens estavam com má intenção. Eis que 10 índios guerreiros foram até o encontro dos missionários e mataram os 5 missionários. Os atravessaram com lanças. Os corpos foram jogados ali no rio Curarai.
A pergunta é: o que as esposas e os filhos destes 5 missionários assassinados fizeram? O que você faria? O que você faria se o teu marido tivesse sido assassinado nestas condições? Se o teu pai tivesse sido assassinado nessas condições? O que você faria? Como os discípulos de Cristo reagem quando são atacados? Esta é a pergunta. Como é que discípulos de Cristo reagem quando são atacados na pregação do Evangelho? O texto que nós temos aqui diante de nós, sequência do que nós temos estudado, mostra o apóstolo Paulo sendo atacado já há muito tempo. Ele havia ficado 2 anos preso e agora ele é chamado por Agripa, por Festo, e eis que agora Festo chama o rei Agripa, que era de descendência judaica, que conhecia o judaísmo, as leis, né, do Antigo Testamento, para ajudá-lo, porque Festo está encaminhando o prisioneiro Paulo para o imperador, para Roma, e para encaminhá-lo ele precisa colocar os motivos. Que crime ele cometeu? Quais são os crimes? E até agora não acharam crime algum em Paulo. Então Festo teve esta ideia, Agripa havia visitado Festo e ele pediu ajuda. Agripa, me ajude com esse prisioneiro, você que conhece a lei dos judeus e os seus costumes, me ajude, ouça-o para que você me ajude a descobrir qual foi o crime que este homem cometeu e assim eu possa encaminhá-lo ao imperador. Esse é o contexto, né? Paulo é chamado de novo, capítulo 26, prega o Evangelho, anuncia como foi a sua conversão, anuncia que ele está, na verdade, cumprindo exatamente aquilo que sempre foi pregado pelos judeus, de que o Messias viria. Ele não está desobedecendo a nenhum aspecto da ordem de Deus. E agora, quando ele está finalizando o seu discurso, ele é duramente interrompido por Festo, que a alta voz, num grito mesmo, o interrompe. Veja o verso 24. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Nós temos 2 pontos aqui, bastante visíveis neste texto, de como os discípulos de Cristo reagem quando são atacados. O primeiro deles é que eles não atacam de volta. Eles não atacam de volta. Aliás, essa é a nossa tendência, né? Bateu, levou. Atacou, eu revido. Essa é a nossa tendência carnal, animal, pecaminosa. Nós reagimos assim por impulso. Mas o discípulo de Cristo é diferente. O discípulo de Cristo nasceu de novo, é nova criatura. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. Jesus Cristo não reagia quando atacado. E o discípulo de Cristo deve aprender este comportamento, não atacar de volta. O ataque foi: você está louco. Paulo foi interrompido no seu discurso a um grito: você está louco, Paulo, você está fora de si. A palavra aqui na língua grega, que é a língua na qual o Novo Testamento foi escrito, é a palavra de onde vem a nossa palavra maníaco. Tá? É um termo grego muito parecido, é de onde vem o nosso termo maníaco. Paulo, você está maníaco, você está aficionado com esse Messias, com esse Jesus que você diz que ressuscitou. Você é um insano, você está fora de si, Paulo, você não está dizendo coisa com coisa. Você está louco. Aqueles que não têm a Cristo nos veem assim, como loucos. Jesus foi acusado pelos da própria família, pelos seus irmãos carnais. Ele está fora de si. Jesus está louco, está fora de si. Paulo aqui, em outros lugares. Martinho Lutero foi tido como louco também, quando ele, lendo a palavra, descobriu a verdade. Ele foi chamado de louco, e ainda hoje é chamado de louco pelos romanistas. José Manuel da Conceição, o primeiro padre brasileiro a se converter. Ele era padre aqui no interior de São Paulo, já havia, passado por várias paróquias, e Cristo o alcançou. E de padre, ele converteu-se, tornou-se um protestante,
e tornou-se um pastor, o primeiro pastor brasileiro. O dia do pastor, em dezembro, foi afixado por conta de José Manuel da Conceição. E imagine se ele não foi tido como padre louco. O romanismo imediatamente disse, ele está louco. E assim somos nós também. Quando as pessoas que não têm proximidade com Cristo olham o nosso comportamento, eles dizem, está louco, está louco. Ela está louca, é uma fanática, é uma maníaca por Cristo. Ele está louco, é um fanático por Cristo. É assim que deve ser. Aliás, se você nunca sofreu essa acusação, é porque talvez haja alguma coisa errada. Porque nós somos vistos como loucos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele começa a sua carta justamente dizendo isso. Que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Nós somos tidos como loucos mesmo. Paulo está passando por isso. E eu sempre me lembro das palavras do pastor Sproul, pastor norte-americano, quando ele falava da loucura de Lutero. Ele termina um capítulo de um livro dizendo assim, queira Deus que Ele derrame uma epidemia desta loucura sobre o seu povo, sobre a terra. Que Deus derrame uma epidemia desta loucura que é servir a Cristo por sobre todos os cristãos. Verso 25 diz, agora a resposta de Paulo. Paulo foi atacado, você está louco? Interrompeu o discurso com um grito. Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Palavras de verdade e de bom senso. Bom senso aqui é uma palavra utilizada justamente como antônimo à loucura. O que eu disse não é loucura, são palavras de bom senso. Note que mesmo atacado com o grito, Paulo não respondeu no mesmo tom. Observaram? Ele manteve-se no mesmo tom. Excelentíssimo Festo, não estou louco, excelentíssimo Festo. Ele continua tratando a autoridade romana como ela deve ser tratada e ele não muda o tom. Não era ele que estava sendo atacado, ele sabia disso, meus irmãos. Quando nós pregamos o Evangelho e somos atacados, não somos nós que estamos sendo atacados, é o Evangelho que está sendo atacado. Não confunda as coisas, não ache que é pessoal, é uma guerra espiritual. São os demônios e são os ímpios que odeiam a Jesus Cristo, não é você, é o Evangelho que está sendo atacado. E assim a grande pergunta é, a tua resposta seria atacar de volta, mas qual é a resposta do Evangelho? Ora, se não é você que está sendo atacado, mas é o Evangelho que está sendo atacado, qual é a resposta do Evangelho? Qual é a resposta de Cristo? Cristo, quando atacado, não revidava. Ele foi o cordeiro mudo que foi levado ao matadouro e não disse palavra nenhuma. Então, meus irmãos, quando nós somos atacados pelo Evangelho, nós não atacamos de volta. Por quê? Porque Cristo agiu assim e porque Ele nos ensina a agir assim. O apóstolo Paulo certamente conhecia o livro de Provérbios, mais do que nós. E certamente ele sabia Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda desvia o furor. Certamente você já testou isso. Imagine situações em que a pessoa te disse algo num tom agressivo e você respondeu no mesmo tom agressivo. Eu duvido que a situação tenha ficado boa. Eu duvido. Agora, teste isso. Quando a pessoa te vier com um tom agressivo, responda com uma palavra branda. Isso vale, irmãos, para relacionamentos, marido, mulher, chefe, funcionário, vale para todos os relacionamentos. A pessoa vem armada e você responde com uma palavra branda. Você joga um balde de água no fogo que está vindo. A resposta branda desvia o furor, é o que nos ensina a palavra. Então, como é que discípulos de Cristo reagem quando são atacados? Não atacam de volta. Cristo nos ensinou, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Quem ferir na face direita, oferece a outra. Meus irmãos, é muito fácil bater de volta. É muito fácil responder ataque com ataque. É o automático, é o que a carne pede. Se alguém te dá um soco, você
responde com outro soco. Isso é normal, não precisa pensar. Agora, o degrau superior, o que Cristo nos ensinou é superior a isso, é oferecer a outra face. E para oferecer a outra face, homem, você tem que ser muito mais forte do que aquele que revida com outro soco. Muito mais forte. Você tem que ter domínio próprio. Você tem que ter controle total das suas emoções. Estão percebendo como isso é superior? Cristo nos ensina um caminho excelente, um caminho superior. Eu repito, bater de volta é o automático. Agora a força, o domínio próprio, o caminho de Cristo se mostra quando você oferece a outra face. Para isso tem que ser forte. Para isso tem que ser forte. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não torneis a ninguém mal por mal. A pessoa te faz um mal, a carne diz, vou fazer pior. Cristo diz, retorne com o bem, pague com o bem. Evitai que alguém retribua a outrem. Eu li Romanos 12:17. Agora 1 Tessalonicenses 5:15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. 1 Pedro 3:9. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Os irmãos estão percebendo que Cristo nos ensinou isso? Os apóstolos seguiram isso, os apóstolos estão ensinando isso. E por que a gente não aprende? Por que nós crentes somos tão agressivos? E sempre retornamos o mal com o mal, na maioria das vezes. E quando somos atacados, atacamos de volta. O que acontece conosco, irmãos, que nós não aprendemos? Não é falta de informação. Jesus nos ensinou, Paulo demonstrou, Paulo ensinou, Pedro ensinou. Falta de ensino não é. O que é que está faltando? Para que você pare de reagir, para que você pare de pagar o mal com o mal e comece a pagar o mal com o bem. O que está precisando acontecer? Está precisando que o teu coração deixe de ser endurecido. Que você de uma vez por todas entenda que ensino de Jesus Cristo não é para ser contemplado apenas, é para ser aplicado na vida. Você tem que mudar. Então lembre-se, da próxima vez que você for atacado pela esposa, pelo marido, pelo filho, pelo pai, pela mãe, pelo chefe, lembre-se disso. Discípulos de Cristo não atacam de volta, usam palavras brandas. Discípulos de Cristo não pagam o mal com o mal. A vingança não pertence a nós, a vingança pertence ao Senhor. Discípulos de Cristo pagam o mal com o bem. Vamos aprender isso de uma vez por todas. Em segundo lugar, além então de discípulos atacados não pagarem com o mal, eles aproveitam para pregar o Evangelho. Eles aproveitam para pregar o Evangelho. Verso 26. Porque tudo isso é do conhecimento do Rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Paulo não muda o tom. Paulo extremamente cortês e cordial, e agora ele vai pregar o Evangelho de novo. Paulo, quando atacado, prega o Evangelho. E ele, na sua cordialidade, tudo isso é do conhecimento do rei Agripa, a quem eu me dirijo com franqueza. E eu estou convencido de que nenhuma dessas coisas é segredo para vocês. As manifestações do Evangelho, o Cristo que ressurgiu, não foi nada secreto. O cristianismo não é uma religião de mistério. O cristianismo não é uma religião secreta. O cristianismo é público. O cristianismo não nasceu de forma escondida e nem continuou de forma escondida. Diferente de algumas seitas, não é? Eu me lembro aqui dos Mormons, o mormonismo. O mormonismo nasceu secretamente. Joseph Smith disse que recebeu de um anjo, Moroni, 2 placas de ouro com uma revelação. Ninguém viu o anjo, ninguém viu as placas, só ele viu, né? Essas coisas secretas que não têm testemunhas são muito questionáveis. Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e foi visto por mais de 500 testemunhas de uma só vez. E os discípulos o viram. Testemunhas para a ressurreição de Cristo não faltam. Aqueles que já tentaram
digamos, desmentir, ou aqueles que já tentaram desacreditar, é a melhor palavra, aqueles que já tentaram denegrir aqueles que já tentaram dizer que a ressurreição de Cristo era falsa e investigaram, se converteram. Você deve se lembrar de um livro que virou filme. O filme é muito bom, Em Defesa de Cristo, em que um advogado, um jornalista, advogado, ele fica desesperado quando a sua esposa se converte, e ele era ateu e ela era ateia, e quando a esposa diz que está convertida, ele fica desesperado. E aí ele vai fazer uma investigação com os talentos do direito que ele tinha e jornalísticos para provar que a ressurreição de Cristo era um mito, era uma invenção. E aí ele sai atrás de médicos, de psicólogos, ele faz uma grande investigação jornalística e adivinhe, ele se converte. O filme está à disposição por aí, Em Defesa de Cristo, e o livro é excelente. Aqueles que já tentaram, irmãos, dizer que Cristo não ressuscitou, acabaram se convertendo, um bom número deles, porque as evidências e as provas, a divisão da história antes de Cristo e depois de Cristo, tudo isso nos mostra a veracidade da ressurreição. Os cristãos levaram a mensagem da salvação não de modo secreto, mas espalharam pelas cidades ao redor e por cidades mais distantes. E eis que agora o evangelho está caminhando para Roma, não é nada escondido. Então, esse é o argumento de Paulo. Ora, nada do que eu estou dizendo aqui é oculto, tudo está explícito. E depois Paulo segue: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Paulo faz aqui uma armadilha lógica, não é? Porque se o rei Agripa disser, sim, eu acredito nos profetas, ele vai estar concordando com tudo que Paulo falou até agora com relação ao Messias. Porque no capítulo 26, Paulo associou a sua fé no Messias com base nos profetas. É uma armadilha lógica para o rei Agripa. Se o rei Agripa disser, sim, eu acredito nos profetas, Paulo vai dizer, acredite então no Redentor, no Messias. Agora, se o rei Agripa disser, diante ali de judeus que estavam presentes, eu não acredito nos profetas, que tipo de judeu é você, não é? Que não acredita nos profetas. É por isso que o rei Agripa sai pela tangente. E a resposta dele no verso 28 é: por pouco me persuades a me fazer cristão. A resposta de Agripa é sarcástica. Ele sai pela tangente com uma resposta sarcástica. É como se ele dissesse: ora, Paulo, em tão pouco tempo você está querendo me fazer cristão. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Em pouco tempo você quer me fazer um cristão. Em pouco tempo você acha que vai conseguir me tornar um cristão. Esse é o significado desta expressão dele. Ele foi sarcástico. E agora, sendo sarcástico, e o sarcasmo é uma espécie de ofensa também, não é? Como é que Paulo vai responder? Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto por estas cadeias. Paulo não responde ao sarcasmo com a mesma moeda. Ele poderia dizer assim, esse pouco aí vai te mandar para o inferno, sabia? Ele poderia dar uma resposta bem sarcástica. Não. De novo, Paulo sabia que não era ele que estava sendo atacado, era o Evangelho. E Paulo estava ali preocupado, não em defender a sua honra, mas de alguma forma fazer com que aquelas pessoas fossem alcançadas por Deus. Este é o tom da resposta que ele dá. Quem dera Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou. Paulo estava mais preocupado com as correntes que prendiam a alma daqueles homens, não com as correntes que ele estava nos pulsos. Ele estava mais preocupado com a libertação daqueles homens, mais do que com a sua própria libertação. Percebe, irmãos,
como quando nós pregamos o Evangelho, o nosso eu, ele tem que ficar em segundo plano. Não é nós que estamos sendo atacados. Não é a nossa honra que tem que ser justiçada. É o Evangelho que está sendo anunciado. É a salvação das pessoas que deve ocupar a nossa preocupação. A esta altura levantou-se o rei Agripa e também o governador Festo e Berenice, bem como os que estavam com eles, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Então, da mesma forma que lá atrás a autoridade romana não viu pecado em Jesus, lembram-se do lavar de mãos? Aqui eles não acham nenhum crime no apóstolo Paulo, mas convém que o apóstolo Paulo vá até Roma, porque Deus disse que ele iria até Roma. Então não adianta, mesmo inocente ele vai, porque o Evangelho tem que chegar até Roma. O plano de Deus é que o Evangelho vá até os confins do mundo. Meus irmãos, como é que os discípulos de Cristo reagem quando atacados? Eles aproveitam para pregar o Evangelho. Quando Pedro e João foram presos por ter curado um coxo, um aleijado de nascença, diante do Sinédrio, que era aquele tribunal judaico terrível, eles pregaram o Evangelho. Quando Estevão esteve no Sinédrio, aquele tribunal terrível, ele pregou o Evangelho e, aliás, foi morto por causa disso, por pedras, apedrejamento. Quando Paulo e Silas foram presos e açoitados, eles pregaram o Evangelho. E depois de um terremoto e de uma tentativa de suicídio, o carcereiro e toda a sua casa foram convertidos por Deus. Por quê? Porque eles pregaram o Evangelho. Paulo em Atenas, mesmo caçoado pelos filósofos daquela época, ele pregou o Evangelho. E diz o texto que Dionísio, o Areopagita, que era um dos filósofos que estava no Areópago, foi convertido pelo Senhor. Paulo, durante todo este tempo de prisões e a finalizar na última prisão que o levou à morte, ele pregou o Evangelho. E ele escreve aos Filipenses, no capítulo 1 da carta, que por meio das suas algemas, toda a guarda pretoriana ouviu o Evangelho. Paulo preso e pregando o Evangelho para os guardas. Porque naquela época não se jogava só na cela, né? Os guardas ficavam por ali. Havia situações que o guarda ficava acorrentado junto, né? Ou ficava ali do lado. Adivinha, Paulo aproveitou para evangelizar os guardas todos que passaram do seu lado. Meus irmãos, quando nós somos atacados, nós não respondemos na mesma moeda, nós não contra-atacamos, nós não pagamos mal com o mal. Nós evangelizamos, nós aproveitamos para mostrar a graça de Deus, aproveitamos para mostrar que o nosso Senhor Jesus foi aquele que, do alto da cruz, orou para que Deus não punisse aqueles que o estavam crucificando. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estevão também orou assim, né? Pai, não lhes imputes estes pecados. Então, quando você for atacado, aproveite para pregar o Evangelho. Concluindo, voltando à história dos missionários, Jim Elliot e os seus 4 amigos missionários foram assassinados pela tribo dos Valdani. E eles foram lá fazer o mal? Não, eles foram lá anunciar a Jesus Cristo, mandaram presentes e mesmo assim foram assassinados. O que será que as viúvas, as jovens viúvas, todos eles eram bem jovens, tá? O que será que as jovens viúvas e os filhos fizeram? Foram para a polícia, foram na embaixada dos Estados Unidos, chamaram a ONU. O que será que elas fizeram e eles fizeram? Foram lá fazer uma vingança? As viúvas e os filhos dos missionários assassinados voltaram à tribo para pregar o Evangelho. E o Evangelho foi estabelecido por toda a região, por conta da pregação das viúvas e dos filhos. E entre os convertidos, adivinha quem estava? Aquele índio que denunciou, alguns índios que haviam lançado as lanças, se converteram. O que discípulos de Cristo fazem quando são atacados? Não atacam de volta, é o Evangelho que está sendo anunciado.
Raquel Sente, a irmã do piloto, do Nate Sente, investiu décadas da sua vida no ministério entre os Valdani, e ela foi enterrada lá na tribo, porque muita gente se converteu pelo ministério dessa missionária. Steve Sente, o filho do piloto, regressou quando já era adulto e foi responsável pela continuação do trabalho. Aplicando para a nossa vida, eu acho que já está clara a aplicação. Da próxima vez que você for atacado, porque você é crente, porque você anuncia o Evangelho, não ataque de volta, não é sobre você, é sobre o Evangelho. Lembre-se de como o Evangelho responde, lembre-se de que como Cristo responderia. Não pague mal com o mal, pague o mal com o bem. Palavras brandas, aplique isso nos relacionamentos. E aproveite para pregar o Evangelho, porque, meus irmãos, é muito fácil pregar o Evangelho quando não há perseguição. Agora, quando nós estamos sendo perseguidos, injustiçados, difamados, caluniados, e ainda assim nós respondemos com amor, respondemos com o Evangelho, é aí que a beleza do Evangelho, ela se mostra. É aí que a diferença se torna visível e as pessoas percebem que o Evangelho não é uma filosofia, mas é o poder de Deus, é algo diferente, é algo que o mundo não dá, é algo que só Deus pode dar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça verdadeiros discípulos de Cristo. Amém.